Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei Rouanet, né? Você sabe que está uma discussão danada, né, em relação a essa história aqui no Brasil. A Lei Rouanet, que começou em 1991. Vamos rodar um VTzinho falando um pouquinho da lei. Vamos contar a história desta lei, que criada em 91 para incentivar a cultura no país. Roda o VT. Criada pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello na década de 90, a Lei Rouanet se tornou o principal meio de financiamento para milhares de manifestações culturais. Essa lei não é só financiamento de projetos pequenos, de pequenos grupos teatrais, ou também de fomento a certos artistas. Não, ela é uma lei que hoje financia a sociedade na sua integração cultural. Para se candidatar ao incentivo é necessário apresentar uma proposta ao governo. Se for aprovado por uma comissão do Ministério da Cultura, o projeto pode captar recursos de empresas ou pessoas físicas, que por sua vez tem o valor do patrocínio abatido do imposto de renda. Ou seja, no fundo, os recursos são estatais. O problema é que várias empresas são suspeitas de usar a lei para sonegar impostos. Há ainda artistas consagrados que conseguiram a aprovação de projetos duvidosos e gente que usou o nome de pessoas importantes no cenário artístico para angariar muito dinheiro. Nos últimos anos, milhões de espectadores assistiram à Orquestra Baquiana em apresentações financiadas pela Lei Rouanet. Mas há 3 anos, o maestro João Carlos Martins, criador da companhia, foi surpreendido com a informação de que o Ministério da Cultura havia aprovado a captação de 25 milhões de reais para 7 apresentações no país. Detalhe, ele não havia solicitado nada. Quando eu vi esse número, eu falei, meu Deus do céu, nem a Berlin Philharmonic consegue ter isso. Nunca conheci o proponente, nunca conheci a firma, nunca conheci ninguém. Pediu o cancelamento imediato do projeto e escancarou a fragilidade do controle da lei. Outro ponto criticado é a dificuldade das pequenas produções culturais em obter os benefícios da Lei Rouanet. O Democratas pediu a abertura de uma CPI na Câmara Federal para apurar os critérios de seleção de projetos pelo Ministério da Cultura e a concessão dos benefícios fiscais que na última década somaram mais de 15 bilhões de reais. Este deputado afirma que 95% dos recursos foram destinados para a região sudeste e que os beneficiados, em sua grande maioria, eram famosos e tinham uma ideologia definida. Eles criaram uma confraria, só sai a Lei Rouanet para aqueles que são simpatizantes do ex-governo do PT. Para o maestro, são necessárias mudanças para tornar a Lei Rouanet melhor. Usando critérios e tetos, e que deve ser cada vez mais analisado com uma lupa e as luzes do refletor. Olha, nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio o secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho, e a produtora cultural Keiko Kamura. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Obrigada, secretário, o senhor não concordou com porque como fica a cultura depois de um caso como esse? É importante separar o joio do trigo. Sim, a Lei Rouanet é extremamente claro. Importante para o país. Nesses últimos anos, ela vem possibilitando a realização de ações culturais extremamente importantes, exposições, concertos, shows, enfim, instituições que são mantidas com esse mecanismo. Agora, existe um problema. Esse problema precisa ser corrigido. Com relação ao montante de recursos, tudo aquilo que a Lei Rouanet prevê como exoneração representa apenas 0,48% de tudo que existe de desonerações no país, de todo o incentivo fiscal, da indústria, dos mais diferentes setores. A gente está falando de 0,48% da cultura. E aquilo que ele propicia, aquilo que ele gera de trabalho, de emprego, de desenvolvimento humano, de oportunidades para toda a população, de democratização, de descentralização, é extraordinário. Então, a população, a gente não pode endemonizar a Lei Rouanet agora, porque houve um problema. Inclusive, é importante ficar claro que a denúncia partiu do próprio Ministério. Foi o próprio Ministério da Cultura que acionou os órgãos controladores,
porque o Ministério não tem essa tecnologia de cruzamento de informações. Então, só a Polícia Federal poderia fazer uma operação como essa, dada a sua expertise e tecnologia. Então, isso partiu do próprio Ministério em 2011, o inquérito foi aberto em 2014, e agora a operação deflagrada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente explica a Lei Rouanet para a população, para que as pessoas não passem agora a achar que a Lei Rouanet, outra informação que foi veiculada, que a Lei Rouanet só apoia um grupo de artistas. Não, isso não é verdade, não é verdade. A Lei Rouanet apoia de A a Z. É uma amplitude gigante de expressões, de segmentos, de artistas, inclusive sem essa conotação política. Não, senão daqui a pouco, né, que aí a pessoa vai fazer um projeto, vai conseguir o patrocínio através da Lei Rouanet e todo mundo vai achar, olha lá, já vai apontar o dedo, vai né? ter essa distorção. Como é que você, como produtor cultural, vê isso? Não pode esquecer que a Lei Rouanet, ela te concede um incentivo, você sai para a captação, ela não te dá o recurso na mão. Então, assim, depende de uma série de questões. A gente tem que conseguir uma empresa que tope fazer o patrocínio, né, e passar o dinheiro para esse projeto. Não é assim, né? Eu vou lá, o projeto é aprovado, eu já recebo o dinheiro. Então, depende de captação. Aí falou assim que o do Sudeste, que é o mais contemplado, mas ele é o mais contemplado porque existe uma dificuldade ainda das empresas, das grandes empresas, em patrocinar aqui na nossa região, aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo. Então, a gente não tem uma quantidade expressiva de projetos encaminhados e aprovados, porque nós mesmos nos deparamos já várias vezes com essa dificuldade de captação de empresas que queiram investir através desse mecanismo. Então, nós mesmos ficamos sem condições de estar indo atrás da Lei Rouanet e, de repente, não conseguir, entendeu? Que na teoria é muito lindo, é muito prático, né? Mas na prática acaba ficando complicado. Não é assim fácil, né? Então, assim, depois que o projeto é aprovado, a gente ainda passa por um longo período de conseguir esse financiamento, de conseguir que ele seja, na sua totalidade, levantado o recurso para a gente conseguir. Se a gente não consegue levantar pelo menos 20% do recurso que nós pleiteamos e foi aprovado, a gente nem consegue mexer nesse recurso, por exemplo. Secretário, por que, na sua opinião, as empresas estão tão reticentes em patrocinar? Uma vez que ela recebe o incentivo, tudo que ela entrega, ela recebe como incentivo fiscal, ou não? Não, são várias categorias. Dependendo do seu segmento, você recebe gradações diferentes de incentivo, podendo chegar a 100%. Então, se você Qual o setor, por exemplo, que tem o 100%? Um setor, por exemplo, de patrimônio histórico. Né? O setor que não tem o 100% é aquele que tem algum potencial comercial. Né, onde você, para realizar o evento como um todo, você não depende só do mecanismo do incentivo fiscal. Por exemplo, se eu for escrever um livro, né, a história do Conexão Mato Grosso, eu não vou conseguir 100% de incentivo, porque o livro pode ser comercializado, é isso? A análise de cada caso ela é feita pela CNIC, que é a Comissão ou Conselho Nacional de Incentivo Cultural, que se reúne mensalmente em Brasília, em algum estado da federação, para fazer essas análises. Esse mecanismo de análise precisa ser aprimorado, não há dúvida. O que a Keiko comentou também, como o recurso é investido precisa ser aprimorado. Nós temos, por exemplo, empresas de Mato Grosso que investem em outros estados. Nós temos empresas do Paraná que investem em outros estados. Então, existe um pleito, por exemplo, das empresas investirem mais nas suas unidades de negócio, onde ela ganha o seu dinheiro, onde ela gera a sua riqueza, que ela possa, através desse mecanismo, promover o desenvolvimento humano. Isso é um dos pleitos. E assim por diante. A descentralização é uma unanimidade. E acontece, inclusive, no próprio estado de São Paulo. Você não tem o recurso sendo investido de forma equânime no interior, lá também. Então, a concentração ela acontece no plano nacional, nos estados, como acontece, uma das nossas lutas na Secretaria é a descentralização dentro de Mato Grosso, que as ações da Secretaria de Estado possam acontecer também no interior, em outros municípios. E através de programas, de estratégias, você consegue esse objetivo. Então, o que se quer dar desse mecanismo de incentivo federal é que os recursos cheguem até os estados de uma forma mais equilibrada. A dificuldade é também quando a gente fala em incentivos da lei estadual, porque isso é lei estadual de incentivo à cultura. É a mesma dificuldade na hora de captar os recursos? Não. Hoje nós temos um fundo, né? Um fundo de cultura onde se abre editais que são definidos, né, a política de cada segmento, que tipo de projeto você pode estar inscrevendo, né? Já tem ali se é formação, se é circulação, produção, e é definido também um valor para cada categoria, né? Então é
eu também acho que é uma coisa bem igualitária, né? Então a gente encaminha os projetos para lá e passa por um processo de aprovação do conselho que encaminha o recurso, né? E na lei, na nossa nova legislação, a gente já tem esse equilíbrio mais organizado. Então a gente prevê 60% dos investimentos no interior. Isso acontece no nosso estado, 60% para o interior. Caso nós não tenhamos projetos em quantidade suficiente, aí sim você pode avaliar projetos da região metropolitana de Cuiabá. O que o Estado de Mato Grosso, então, tem a ensinar para o país? Acho que esse é um caso de melhor equilíbrio. O outro caso que eu acho que a gente tem sido pioneiro, a gente está, vamos dizer assim, na vanguarda junto com alguns outros estados, é a transparência na análise do projeto. Então, são profissionais especializados naquele segmento que fazem a análise. Agora, para um futuro, nós gostaríamos de retomar a lei estadual que você mencionou, né? Hoje não existe a lei estadual. Não existe uma lei estadual. Se uma empresa quer patrocinar um espetáculo... Ela tem que fazer o seu investimento. Ela tem que botar a mão no bolso e fazer o seu investimento. Não tem o incentivo fiscal? Não tem incentivo fiscal. Isso foi um retrocesso ou foi um avanço? Desculpa. É assim, que num certo momento a gente achou que isso seria mais fácil para pequenos grupos, artistas que estão começando, para que ele não tivesse essa dificuldade que a gente sempre teve de captação. Sim. Que é essa coisa da confiança mesmo do empresário de estar investindo através das leis de incentivo e enxergar o retorno disso. Mas isso foi lá atrás, no começo, quando a gente estava encaminhando aqui, engatinhando a produção cultural aqui. Então, hoje a gente acredita que o formato híbrido, o fundo mais a lei de captação ajudaria, porque a lei seria específica para os grandes eventos que poderiam ter potencial comercial, né? E o fundo para os pequenos eventos e para as pessoas, os artistas que estariam começando. Então, acho que esse formato futuro que se está pensando, acho que a gente acredita que é o melhor. Vamos caminhar nesse sentido? Vamos caminhar, esse é o cenário ideal. O fundo com financiamento direto, como é hoje os projetos selecionados são diretamente apoiados. Na Lei Rouanet, a grande maioria dos projetos aprovados não conseguem captar recursos. Sim. Então, acontecia isso também aqui em Mato Grosso. Você tinha o seu projeto aprovado, mas você não conseguia captar. Então, houve todo um rearranjo desse modelo de funcionamento dessa política pública para as novas leis, que a gente chamou de CPF da Cultura, que além do fundo você teve uma reorganização da análise dos projetos, porque nós tivemos o nosso escândalo estadual aqui em 2014. Nós tivemos uma operação da Delegacia Fazendária, nós tivemos conselheiros estaduais presos. Então, nós tivemos um capítulo triste aqui também, em Mato Grosso, de esquemas de corrupção no âmbito da cultura. Então, nós, quando assumimos em 2005, nós mudamos essas leis, né? Então, o governador enviou para a Assembleia 4 mensagens, 4 novas leis. As leis foram aprovadas e o governador sancionou no início de 2016. Então, hoje, os projetos não são mais aprovados por conselheiros, e sim por especialistas, pareceristas independentes em cada segmento. Isso traz transparência, traz segurança na análise dos projetos e evita desvios, evita erros como esses que a gente vê por aí. Com essa segurança que o secretário falou, a realidade hoje, para quem está envolvido diretamente no segmento? Para nós que somos avaliados na Secretaria de Cultura para conseguir esse recurso, saber que uma pessoa do segmento que tem a expertise, que sabe do que é aquele segmento, como é que ele trabalha, como é que ele funciona, analisando os projetos, a gente fica realmente mais seguro, mais tranquilo que vai ter uma avaliação correta daquilo. E assim, é uma concorrência, então a gente tem que saber que a gente está ali para pleitear um recurso. Pode ser que a gente não consiga, né? Então a gente não tem também que ficar só dependendo de leis de incentivo. A gente busca também um apoio na iniciativa privada, né? Seja financeiro, seja em serviço. Então, assim, o que a gente não pode é generalizar acontecimentos que houveram aqui, que está acontecendo agora na Lei Rouanet, como uma coisa que acontece com todo mundo na classe, que na verdade não é assim, né? Calma aí, então não é assim, são coisas que aconteceram, que acontecem acho que em qualquer setor, qualquer segmento do Estado. Não deveria, mas acontece. Exatamente, mas assim, não generalizar, porque não é assim que acontece. Então, buscar a informação correta para saber como realmente é. Estou falando hoje aqui no programa sobre produção cultural.
Tá? Hoje nós estamos falando da Lei Rouanet, já falamos no bloco anterior. Vamos falar um pouquinho da nossa realidade aqui, porque tem muitos editais. O secretário de Cultura do Estado está aqui com a gente, Leandro Carvalho, e a produtora cultural Keiko Kamura. Olha só, em Mato Grosso, então, não é o mesmo modelo da Lei Rouanet, já conversamos sobre isso no bloco anterior. São os editais que são lançados. Como é que está essa questão? Quantos editais estão abertos? Como é que está esse panorama, secretário? Hoje estão abertos os editais de literatura, o Prêmio Mato Grosso de Literatura. Então, quem escreve, quem tem tanto na área de prosa, poesia, infanto-juvenil e revelação, são 4 categorias, prêmios de R$30 mil, são 10 prêmios de R$30 mil. Esse prêmio está aberto. Está aberto também o prêmio... Quem que pode participar desse aí? Quem está escrevendo, quem já escreveu? Obras inéditas. Obras inéditas. E aí ele vai conseguir dinheiro para quê? Para imprimir o livro. O prêmio ele tem uma contrapartida que é uma quantidade determinada do livro impresso. Tá. Além de algumas atividades educacionais. Então ele poderá imprimir o livro com esse valor. Exatamente. Certo. Espera-se que ele faça isso com esse apoio, né? Para que ele possa... Mas ele tem que só o primeiro colocado ou 30 mil? Não, são 10 premiações distribuídas em 4 categorias. Certo. Prosa, poesia, revelação e infanto-juvenil. Está aberto também o edital de circulação, Circula MT, para música, dança, circo, artes cênicas e artes visuais. Então, exposições e espetáculos nessas áreas. A parceria com a Ancine, Fundo Setorial do Audiovisual, para 19 produtos audiovisual, 2 longas e inúmeros, são 2 ou 3 telefilmes, documentário e mais vários filmes de curta-metragem, de diferentes categorias, são 19 produtos, um investimento de R$4,5 milhões, né, em parceria com o Fundo Setorial do Audiovisual Ancine. Finalizamos recentemente a seleção do desenvolvimento de projetos do audiovisual, que é mais voltado para o desenvolvimento de roteiros. Também fizemos um investimento de R$500 mil, 5 vencedores nessa categoria. E nós lançaremos em breve, até o final de julho, o prêmio Tradições, voltados para a cultura popular e tradicional, e aí diferentes atividades, formatos. Prêmio Territórios, que fomenta atividades em territórios independentes, Mato Grosso todo. Prêmio Quadrinhos, né, que foi uma novidade, esse fomento a essa arte dos quadrinhos, e outros, né, economia criativa, processos seletivos, processos de cadastramento, por exemplo, no próprio Vem Pra Arena, que vai acontecer amanhã, artistas de todo o estado se cadastraram, e se cadastraram através de uma plataforma livre e colaborativa chamada Mapas Culturais. Então todo mundo entra no Mapas Culturais, faz seu cadastro como agente. É muito bonito, você abre o mapa de Mato Grosso assim e você vê onde está todo mundo, os espaços, os agentes, mapas os profissionais culturais. Da cultura. Mapas Culturais. .com.br? Mapas.mt.gov.br. Tá, mapas culturais. Mapas.mt.gov.br. Coloca pra gente aí, coloca aí. Digita aí, mapas.gov.br. E ali as pessoas têm acesso às informações, aos editais. Está tudo ali. Está tudo ali. Então é uma forma. Que o senhor está conversando aqui, a pessoa vai encontrar ali. Vai encontrar ali e no Facebook da Secretaria, né? O Facebook está sendo uma ferramenta muito legal de comunicação, e no próprio site da Secretaria, né? Que é cultura.mt.gov.br. Está na tela lá, mapas.mt.gov.br. E assim, o importante é a lógica da transparência e da seleção pública. Por exemplo, prêmio o Salão Jovem Arte. O Salão Jovem Arte há 8 anos não acontecia, estava descontinuado. Nós retomamos, foi criado em 1976. Quantos artistas foram, né, revelados através Foram muitas, mais de 100 inscrições, 40 selecionados, né, desde os anos 70 até hoje. Mas a seleção, o processo da seleção pública está em tudo que a gente faz. Né, para a gestão do Cine-Teatro. Quem escolheu quem vai gerir? Uma seleção pública. Então, essa lógica da seleção pública que a gente aplica em tudo, e isso que dá transparência e controle social das ações de governo. Até porque cultura não é só música, teatro. Cultura é a própria existência do ser humano. Né? Até eu vou trazer um VTzinho para a gente assistir, que hoje à tarde vai sair na íntegra no JMT, deve sair na rede também, né? Na Rede Bandeirantes, nos jornais nacionais aí da emissora, que é uma reportagem mostrando a produção artesanal da farinha de mandioca.
O Rogério Dreatas esteve em Santo Antônio do Leverger, lá no distrito de Varginha. Vamos acompanhar um pouquinho, um trechinho do que você vai ver hoje à tarde na íntegra. É uma reportagem muito bonita. Roda aí pra gente. Ainda está escuro quando chegamos ao distrito de Varginha, no município de Santo Antônio de Leverger, a 30 quilômetros de Cuiabá. São pouco mais de 4 horas da manhã. A lua ainda vai alta e os galos já estão cantando. Seu José Macário e Dona Ditinha nos recebem na varanda dos fundos da casa. O trabalho começa cedo. É preciso aproveitar as horas mais amenas do dia. Um verdadeiro mutirão familiar está em curso. O genro do casal, Antônio, um deles, fala de uma das diferenças entre a produção artesanal e industrial da farinha. Na indústria, eles só fazem isso. Raspa a mandioca. Raspa a mandioca, só fica isso. Para animar a turma, um cafezinho, que ajuda a esquentar o corpo na madrugada ainda fria. Embora pareça igual àquela que a gente compra no supermercado para cozinhar em casa, ela não é própria para esse tipo de consumo. Essa aqui as pessoas chamam de mandioca brava. Se cozinhar na panela, ela fica amarga. Aí é o aspecto econômico, né, da cultura, né? É o aspecto que a gente chama de economia criativa, que é o design, a moda, a gastronomia, o próprio audiovisual. Um dado importante é que esse setor da economia, ele emprega mais de 1 milhão de pessoas em todo o país e ele é responsável por mais de 2% do PIB. Então, a gente tem a tendência natural de associar cultura com o entretenimento, com festas, né? E não é isso. A cultura é um setor da nossa sociedade e da nossa economia, responsável não só por valores imateriais, pela nossa autoestima, pelo nosso sentido de pertencimento, mas também gera emprego e gera renda. Bom, a Band está mostrando isso para todo o Brasil, né, essa semana. Bom, eu quero que você agora preste muita atenção, porque nós vamos ter 2 momentos muito importantes aqui para você agendar aí. Primeiro que a Keiko está com um evento na UFMT, que vai até o final de agosto. Exatamente, é o Panorama de Artes da Cena. Então, ele é incentivado pela Prefeitura, né, de Cuiabá, e acontece no Teatro da UFMT, totalmente gratuito. Olha aí. Então, são espetáculos não tem como a pessoa falar, mas a cultura é cara, não dá para ter acesso à cultura. Tem eventos fantásticos, né? Os como vai acontecer na Arena. Vem para a Arena, exatamente, são eventos gratuitos, com programação cultural, gastronômica, né? Como é o nome do evento na UFMT? Panorama de Artes da Cena. Então Panorama tem no Facebook, de Artes da Cena. Isso, tem a página no Facebook, tem toda a programação que vai até agosto, tem ações de formação para educadores, que na verdade já está até lotada já a oficina, houve muito interesse dos professores em participar dessa oficina, para trabalhar o teatro em sala de aula, e agendamento escolar. Então, assim, nós conseguimos um apoio muito legal de transporte e de ônibus, então tivemos um primeiro contato com as escolas, então a gente, assim, está com quase todas as sessões agendadas já, com participação escolar. Então, assim, está muito bem prestigiado, a população cuiabana, nós notamos que realmente valoriza o teatro, esse panorama, né, das cenas aqui, das artes cênicas aqui de Cuiabá, tem comparecido, as sessões quase lotadas. Então, assim, é só comparecer 1 hora antes, retirar seu ingresso, né, porque tem lotação, é gratuito, mas tem a lotação, claro, e participar. Então, até 31 de agosto, toda semana, a gente tem pelo menos, ou na terça, ou na quarta, ou nos 2 dias, uma programação. Terça e quarta. Isso. Quero já colocar o Conexão à disposição aqui, tá? Toda terça e quarta, mande para a gente a agenda, para a gente divulgar aqui, para que as pessoas fiquem, né, ligadas no que está acontecendo. Secretário, amanhã vem para a Arena? Amanhã vem para a Arena. Legal. Programação a partir das 17 horas na Arena, tem a feira gastronômica, artesanato e shows no palco principal para todas as idades, todos os gostos. Programação infantil também, o espetáculo Caixa de Brinquedos. Aí tem moda de viola, tem balão de rasqueado e tem o Lenine, né? O grande Lenine, atração nacional. Lenine. E é uma forma das pessoas, essa lógica da democratização. A maioria das pessoas não pode pagar 100, 200, 300 reais para assistir um show como esse no espaço fechado. Então, a
a ideia de você democratizar, de você oferecer uma programação cultural de qualidade, como é o Panorama das Artes da Cena, de uma forma gratuita, de uma forma acessível. E intervenções também. A gente tem desde circulete de pedras, Tibanaré, exposições. Começa... Vira uma festa ali o entorno da arena. Começa às 17 horas. Acesso fácil, gratuito, no entorno da arena. E é o segundo já desse ano. O show também no entorno, o palco fica na lateral da arena. Tem muita gente que vai ali e entra na arena pela primeira vez. E fica encantado com a beleza da arena, o campo de futebol todo iluminado e tal. Então é uma forma que a gente percebe nesse 1 ano e meio das pessoas se apoderarem desse equipamento que é delas, né? Que foi feito com o dinheiro delas. E essas pessoas passam ali do lado todos os dias e parece que é uma coisa alheia, externa. Então quando a pessoa vai ali e entra dentro e percebe a beleza, ela mesma ajuda a cuidar, se interessa e tudo mais. Então é uma forma de ocupar o espaço de uma forma inteligente. Quem com a próxima apresentação na UFMT na terça? Não, é hoje. Hoje tem, a partir das 19h30... Hoje vai ter o... Cia Vostrasco, Vinícius, Penélope, né, do Eduardo Butaca. Olha, e o espetáculo. Eu tenho uma história com o Vinícius que uma hora eu vou ter coragem para contar. Ainda não estou preparado, mas um dia eu conto aqui. E além da Cia Vostrasco tem Penélope com o Eduardo Butaca, uma performance, e Vigilidade Contestada hoje com Totó Bodega. Isso. A partir? 19h30. 19h30, já com Vinícius Vostrasco. Vinícius, Penélope do Eduardo Butaca e Totó Bodega, Ivan Creonice e Comadre Pitu, com o espetáculo Vigilidade Contestada. E amanhã vem para a arena, amanhã e domingo, né? Mas amanhã que é a programação toda cultural. Fim de semana bem cultural, está na mão, né? Está na mão. Secretário, muito obrigado. Obrigado a vocês, um prazer. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns, né? Isso que é legal, ter uma pessoa da área, né? Fazendo a cultura que e o diálogo sabe aberto, o que está né? fazendo, construir em diálogo, né, Keiko? A gente exatamente. Tem construído as políticas em diálogo, todos juntos, conversando, pensando juntos, né? Isso que eu acho que faz a diferença. Você está atendendo não só a demanda do setor, mas em contato direto com a população. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Keiko. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.